Uma batalha após a outra. Assisti ao novo filme de Paul Thomas Anderson, filme que, curiosamente, teve um movimento muito diferente. A primeira semana de estreia, portanto, desse filme foi uma semana que poucas vezes eu vi tamanha unanimidade. Do número de pessoas amando esse filme. Não é nem tipo gostando, amando esse filme. E a partir da segunda semana, praticamente todo mundo odiando esse filme profundamente. E onde estou eu? Assim, eu não quero nem me colocar nesse lugar de onde estou eu, etc. Porque não é sobre isso exatamente. Eu demorei muito pra assistir, até porque tem duas crianças aqui em casa, então é difícil de assistir. Assisti e demorei a chegar aqui pra falar com vocês, porque passava por questões que me fazia não voltar pras lives por um tempo. Mas estou aqui hoje pra falar sobre uma batalha após a outra. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. E o que eu posso falar sobre isso? Primeiro assim, eu já não sou uma pessoa que sou exatamente um fã incomensurável de Paul Thomas Anderson. Não há um filme do Paul Thomas Anderson que eu tenha verdadeiramente me encantado. Gosto muito de Sangue Negro, gosto muito de Trama Fantasma, por exemplo, mas nenhum desses filmes me encantou profundamente. Mas agora, por quê? Ao assistir a filmografia do Paul Thomas Anderson, algumas coisas me ligavam um alerta que, em um determinado momento, me levava a crer que se tratava de um diretor que tem temáticas muito conectadas com a história americana e que, portanto, não se comunica exatamente com as minhas questões, mas isso definitivamente não é um problema, na medida em que seria importante, inclusive, que o cinema brasileiro fosse dessa maneira, que é, em muitas vezes, que o brasileiro entendesse que é importante que as nossas histórias sejam contadas e que não que a gente precisa falar sobre a ótica de um americano qualquer, sobre a forma de um americano qualquer. Mas as histórias de Paul Thomas Anderson eram sempre muito ligadas a histórias tipicamente americanas. E mais ainda, sob uma perspectiva de tentar fazer crer que essas histórias tipicamente americanas são histórias universais. Ah, Felipe, mas o que você tá falando aí, na verdade, é basicamente a história do cinema todo. E sim, é verdade, né? Se a gente for parar pra pensar de maneira mais profunda, isso aqui é muito importante pra gente entender até uma batalha após a outra, todo filme americano é sobre família. Olha o que eu tô falando. Todo filme americano é sobre família. E é sobre um tipo de família específico. E uma batalha após a outra não foge disso. E a gente vai entender aonde eu quero chegar com isso, inclusive. Agora, a grande questão é que todo filme americano é sobre família e que, portanto, deseja tornar universal temas como essa família tradicional americana que busca esse sonho americano. Essa é a ideia. E universalizar esses temas, esse é um problema da indústria americana como um todo. Um problema barra prática, na verdade, da indústria americana como um todo. E aí eu digo problema porque a assimilação dessa questão é problemática, mas ao mesmo tempo, utilitariamente, é assim que funciona a indústria da cultura e é o que fez, inclusive, com que a indústria da cultura dos Estados Unidos seja o que é hoje, né? Tornar justamente essas práticas americanas universais. Tornar temas tipicamente americanos temas universais. Mas o Paul Thomas Anderson ele faz isso de uma maneira muito distinta, que me incomoda em algum lugar, mas que antes não tinha me incomodado como incomodou em Uma Batalha Após a Outra. Demorou pra eu fazer a crítica de Uma Batalha Após a Outra. E, inicialmente, quando eu assisti ao filme, eu gostei do filme. Mas ainda que eu tenha gostado, alguma coisa estava ali que não me agradava. Que é um sentimento que eu sempre tive em todo filme do Paul Thomas Anderson que eu assistia antes. Então veja, Sangue Negro é um filme que eu gosto muito.
mas também é um filme que trata sobre família e sobre temas tipicamente americanos. Licorice Pizza, o último filme do Paul Thomas Anderson, é um filme que trata de temas tipicamente americanos num lugar que, assim, jovens americanos dos anos 80 vendendo colchão de água. Não se conecta absolutamente em nada com o brasileiro. E assim, tá tudo bem. A grande questão aqui é como o Paul Thomas Anderson falha, pelo menos ao meu ver, na tentativa de universalizar esses temas. Em determinada medida, consegue funcionar em Licorice Pizza, mas que muita gente já se incomodava ali, mas em Uma Batalha Após a Outra não pega. Em Uma Batalha Após a Outra, como vocês já sabem, o filme vai contar a história de revolucionários americanos, e aí aqui tem uma questão já do que se concebe enquanto revolucionário nos Estados Unidos, e essa é talvez a minha principal crítica ao Paul Thomas Anderson desse filme, que se revoltam contra um determinado modo hegemônico de poder, que com muita clareza, pelo menos ao meu ver, está tentando comunicar um tempo específico, um medo específico de um tempo tipicamente americano. E aí, o grande perigo nisso tudo é justamente esse. O Paul Thomas Anderson, ele constrói uma ideia de universalização desse tema, tentando trazer à tona a ideia de que um tempo histórico específico, de que esse filme, de alguma maneira, está capturando esse tema político de um tempo específico de forma universal. Não, gente, na verdade aqui a gente tá vendo um problema tipicamente americano, sabe? É um problema tipicamente americano que não condiz com essa universalidade que ele diz propor, ou que ele pressupõe propor. E aí vocês podem me dizer, onde que o Paul Thomas Anderson está propondo uma dita universalidade? Justamente naquilo que ele falha profundamente, que é no não aprofundamento das suas questões políticas. Justamente por não aprofundar essas questões políticas, por não torná-las específicas, que ele deseja que, através da não especificidade, se comunique com o geral. E aqui o filme entra num lugar justamente de generalização da coisa, onde ele não consegue aprofundar em absolutamente nada. O filme, ao meu ver, ele atua numa dinâmica de olhares onde se estabelece, e aí eu já conversei sobre isso algumas vezes com vocês, onde se estabelece o olhar do diretor para com o mundo do filme, portanto, para os temas que o Paul Thomas Anderson deseja contar. Ele entrega esse olhar para os seus personagens, que inclusive, pela estrutura do filme, vai se intercambiando, né? Então, em determinado momento, no início do filme, nós temos uma personagem, a mãe, como personagem central do filme, até que ela sai de jogo em razão dela ter delatado os seus colegas, e aí ela sai de jogo e o Leonardo DiCaprio assume esse protagonismo, e em seguida a filha assume esse protagonismo. Então veja, que já na estrutura do filme, o Paul Thomas Anderson coloca essa dinâmica de olhares, onde ele entrega o seu olhar para 3 personagens distintos em momentos históricos diferentes, mas os 3 fazem parte da mesma família. Entende? Uma família que se desestrutura no meio do caminho, mas que visa uma determinada unidade. O tema é família. Entende? Uma Batalha Após a Outra, como qualquer filme americano, como boa parte dos filmes americanos, pra gente não cair numa generalização muito forte, trata de família. E de uma família específica. O Thomas Anderson entrega o seu olhar pra eles e eles dão o olhar do mundo do filme. Para nós, enquanto espectadores. Agora, que olhar é esse que o Paul Thomas Anderson entrega para esses seus personagens? E aqui que tá a grande questão. O olhar que o Paul Thomas Anderson entrega para os seus personagens é um olhar de um distanciamento tão barato que incomoda profundamente. É aquele olhar de um sujeito que não consegue especificar nada, no sentido de não conseguir tornar aquela história verdadeiramente uma história política americana, porque deseja universalizar o tema, seja por pressão de estúdio, seja por ele mesmo não conseguir ter essas limitações políticas acerca do tema, e isso interfere no próprio estilo, na estrutura do filme, porque ele não decide nada, e ele fica nesse lugar ali do meio desse cara que meio que visa construir uma caricatura desses Estados Unidos. Uma caricatura dessa extrema-direita americana, uma caricatura dessa dita esquerda americana, se é que ela existe. E ainda que
o Paul Thomas Anderson, em algum momento, até se coloque levemente à esquerda, ainda assim, ele constrói essa caricatura do que é a esquerda americana, entende? A esquerda, em algum grau, ainda é esse sujeito que fuma maconha, que tá completamente perdido, ou é essa jovem, ou é essa mãe que abandona tudo pra fazer revolução e que não entende que existe uma família pra cuidar, sabe? Inclusive, esse é um lugar que eu até acho que o Paul Thomas Anderson ele conseguiu corrigir de alguma maneira no filme, mas de uma maneira até meio mais ou menos, sabe? Porque durante o filme inteiro nós temos essa personagem central, a mãe, ela se demonstra como uma mulher forte, mas ao mesmo tempo que uma mulher forte, ela é uma caricatura do que é esse aspecto revolucionário. Por quê? Porque ela age, na maioria das vezes, não por aspectos coletivos, mas por aspectos individuais, sobretudo de desejo, de sexualidade. Ou seja, ela faz tudo aquilo por prazer próprio. E aí, o filme entra num lugar muito perigoso, que eu não sei o quanto vocês sentiram isso também, mas ele entra num lugar extremamente perigoso de, durante o filme inteiro, não só uma vez, mas algumas vezes colocar essas personagens femininas como as delatoras, como aquelas que abandonam a família. Isso é frequente, acontece com a mãe, depois acontece com aquela... Ai, eu esqueci o nome dela, a atriz que fez Todo Mundo em Pânico. Ela é delatora também. E a gente passa desde a virada desse primeiro ato e, portanto, da ida da mãe embora, e ela delatando todos os seus colegas, os colegas tendo que se esconder e etc. A partir desse momento, a mãe vira uma pessoa meio que ninguém gosta, que precisa ser rejeitada. E fica um negócio meio amargo, tipo assim, porra, a construção de uma caricatura de uma esquerda performática que deseja fazer aquilo pelo simples prazer de fazer revolução, pelo prazer individual. E aí no final o Paul Thomas Anderson resolve o problema, e aí quem não assistiu, muta, por favor. Mas o Paul Thomas Anderson resolve o problema com uma carta. Ela deixa uma carta falando que... E aí é a resolução de um problema que ao mesmo tempo que é... Pô, pelo menos resolveu o problema dela, ao mesmo tempo é... Porra, tá de sacanagem que essa é a resolução. Que através da cartinha, a cartinha diz... Pô, eu sempre quis estar contigo, minha filha. Tudo o que eu mais queria era estar aí, mas eu vim fazer a revolução e etc. Uma cartinha mais ou menos nesse sentido, que remonta basicamente à mesma ideia. Tipo assim, pelo menos resolveu o problema dela. Pelo menos mostrou que a mãe não era uma pessoa que simplesmente abandona a família. Mas ao mesmo tempo, retomou a noção de que o filme é, no final das contas, um filme sobre família. Um filme extremamente conservador. É sobre uma família específica. É uma cartinha que visa especificamente corrigir um problema que foi muito claramente estabelecido. Agora, por outro lado, é um filme que verdadeiramente é muito estiloso. O Paul Thomas Anderson é um cineasta habilidoso, tecnicamente habilidoso. Não diria que, tal como um Spielberg consegue fazer, mas é um diretor tecnicamente habilidoso. E por ser tecnicamente habilidoso, consegue conduzir essas emoções a nos destinar para caminhos distintos. Muita gente comparou, por exemplo, com Onde os Fracos Não Têm Vez, em alguns momentos com Mad Max também, sobretudo na cena da perseguição. Não enxergo muito essa comparação com Mad Max, mas a cena dos carros verdadeiramente é uma cena muito interessante. Eu vi que teve gente que não curtiu a cena dos carros por achar que ela é muito pouco orgânica, e de fato é, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem uma cena de carro onde você usa essa câmera presa no carro, mas ao mesmo tempo não tem trepidação, né? Assim, é como se essa câmera não tremesse naquele chão. Como se aquela câmera fosse um fantasma que pairasse por ali de maneira quase sem variações. E de fato isso é estranho. É pouco orgânico. Mas ao mesmo tempo, essa é uma crítica que apareceu muito também com Rivais. Não sei se vocês lembram, Rivais do Guadagnino. Tem as POV, as Point of View da bola de tênis. E muita gente se incomodou com isso, sobretudo a galera que é mais basiniana, que parte de um pressuposto mais realista, né? Ou seja, de que o mundo está à disposição do autor para que o autor manipule o mundo. Mas o mundo já está à disposição. E que, portanto, não é possível que uma bola seja dona do olhar de alguma coisa. Uma bola de tênis. Que o carro sem vida seja isso.
E que, sobretudo, esse carro sem vida seja esse point of view, ao mesmo tempo em que ele não consegue nem criar esse tipo de trepidação. Ou seja, a câmera ela até pode estar no carro, mas ela tem que assumir a posição do carro. E não ser o olho dele. Entende o que eu quero dizer? Mas eu não sou muito dessa. Eu acho que é possível o diretor construir essa espécie de formalismo com a imagem e dar esse lugar de visão para objetos inanimados. É possível, eu acredito que é possível construir essa ideia. E tanto em Rivite, eu gosto muito da cena, inclusive, como aqui em Uma Batalha Após a Outra. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Uma Batalha Após a Outra é um bom filme de ação. Ele funciona como um filme de ação se você simplesmente assisti-lo. Mas ao mesmo tempo é aquele bom filme de ação de um diretor que se coloca em cima de um muro e que até de vez em quando olha aqui pra esquerda pra ver, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele não quer em nenhum momento dizer que ele faz parte disso aqui. Que ele quer fazer parte disso aqui. É quase como se o Paul Thomas Anderson estivesse dizendo assim: olha, os seus interesses são verdadeiramente éticos, galera da esquerda. Mas e a família? E essas coisas que eles estão deixando pra trás? E esse desejo reprimido? E essas individualizações? E esse prazer? É como se o Paul Thomas Anderson escolhesse se manter de uma maneira distanciada, escolhesse esse olhar distanciado pro mundo, esse olhar voyeur, pra olhar, portanto, de forma segura pra essa esquerda e pra essa direita que se degladiam no mundo. E que, por se posicionar de maneira distanciada com essa figura que de longe olha pra essa direita e pra esquerda, enxerga de maneira muito inteligentinha os problemas de ambas. Mas que no final das contas, é só aquele carinha que tá. Aquele carinha de centrão que se acha mais inteligente porque não é de esquerda nem de direita. Enfim. Filme ok, mas. Curtiram o vídeo?